Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos chegando com mais um videocast do Trick Play para a gente falar da semana 5 da NFL. Vários resultados, alguns surpreendentes, né? Se vocês perceberem aí, o Kansas City Chiefs mais uma vez está com recorde negativo e tomou uma verdadeira piaba. Eu não sei em qual região do Brasil vocês estão, mas piaba aqui para nós do Sul é um massacre, né? Uma surra do Buffalo Bills, 38-20. Josh Allen sem piedade nenhuma. Vamos falar um pouquinho também sobre esse jogo, sobre os impactos que causaram ali em Kansas City nessa essa partida. Também tivemos a vitória dos Steelers sobre os Broncos, né, Maiana? Os Steelers recuperando aí depois de 3 derrotas consecutivas, respirando um pouquinho na AFC Norte, e a lesão do nosso digníssimo Russell Wilson aí, que depois de 149 jogos aí vai perder pelo menos o primeiro jogo contra os Steelers, né? Já está praticamente fora, a menos que aconteça algum milagre. E o Wesley está de licença, né? Nessa semana de bye, né? O San Francisco 49ers perdeu mais uma. Também está com campanha negativa, mas nessa semana certamente não irá perder, né, Wesley? Eu ia comentar, essa semana a gente não perde. Boa. Vamos lá então, galera. Vamos começar? Vamos começar com o jogo da rodada, né? Porque tá todo mundo comentando sobre isso. E aí, Maia, eu queria saber de você, qual que é o principal desafiante desses Bills aí na NFC? Os Bills que massacraram, perderam a primeira partida contra os Steelers, é verdade, na estreia, então até não sei nem como que o Steelers conseguiu vencer aquela partida, vendo que os Bills estão massacrando todo mundo agora. Eu tenho uma ideia, né? Mas aí depois a gente vai comentar sobre isso. Mas quem que é o principal desafiante aí dos Bills nessa AFC? A gente está vendo alguns times aí, como os Ravens, passando por dificuldade, mas vencendo a partida. Os Browns fizeram um jogaço com os Chargers e os próprios Chargers aí, que parece bem consistente nesse ano na AFC, liderando a divisão, né, do Kansas City Chiefs, do Denver Broncos e do Las Vegas Raiders. Tudo certo aí? Certo, Thiago, apesar da derrota, né? Mas faz parte da vida. Vamos falar sobre outro assunto. Como eu estava comentando até com o Matheus, né? O Kansas, acho que ele sofre daquele problema gostoso, né? Que todo mundo quer ter, né? O problema do quarterback excelente, né? Acima da média, que as pessoas acham assim, ele resolve. Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Não, mas o Mahomes resolve. E agora não está mais resolvendo, né? Porque a gente já vem falando que a defesa não é a grande coisa do Kansas desde já há 2 anos atrás, e agora está ficando um pouco mais evidente. O Mahomes talvez caiu um pouquinho de produção, ou as defesas aprenderam a jogar contra ele, não sei ainda. Eu acho que é um pouquinho dos dois. Então, realmente as coisas estão mudando, né? Para o Broncos estar na frente do Chiefs ainda, né? Mesmo com derrotas seguidas. Então, as coisas realmente não estão normais, como os fãs dos Chiefs acabaram se acostumando esses 2 anos aí. Você falou do Chargers, eu não assisti ainda um jogo inteiro do Chargers, para ter certeza que é um bom desafiante para os Chiefs, mas do que a gente vê, é uma equipe constante, né? Que ela consegue defender. Isso falhava muito ano passado, tá? Do jogo que eu assisti, que o Broncos jogou contra, a defesa dos Chargers entregava muito. Tinha lesão, tinha alguns problemas, então provavelmente com essa temporada nova isso se corrigiu. Então isso estragava muito o jogo do Herbert, né? O Herbert conseguia, pontuava. Eu lembro específico de um jogo que o Broncos ganhou num field goal em que o Chargers abriu muita vantagem, e mesmo com o Drew Lock a gente conseguiu ir aos pouquinhos, assim, porque a defesa falhou, falta, e aí conseguiu virar. E agora isso não acontece mais. Então realmente é uma evolução muito grande. Eu não sei se o Chargers ainda... Eu acho que eles já são suficientes para desafiar os Chiefs, mas ainda talvez não para desafiar os Bills. Eu acho que ainda falta um pouquinho mais, assim, de experiência. Acho que o Bills está um pouco mais à frente nessa evolução. Então, é um concorrente, né? Não é uma coisa muito distante, como você falou, o Steelers já ganhou, então mostrou que é possível sim ganhar dos Bills. Não é um time que está passando o carro em cima de todo mundo. Está jogando muito bem, a defesa está muito bem. Eu acho que os recebedores estão jogando muito bem com o Josh Allen, então isso está fazendo bastante diferença, mas ainda não considero um time... É o favorito, sim, mas não é um time excelente, assim, para dizer assim, esse vai para o Super Bowl. É um time que está muito próximo disso, mas ainda não chega lá. Então, eu acho que é isso. Talvez, né, não dá para nunca descartar Tom Brady, né? Eu acho que ali também sempre a gente pode falar dos Buccaneers. Eu acho que eles talvez não estão tão constantes como estiveram já no ano passado.
Talvez o Gronk tá fazendo muita falta pro Tom Brady. Quem diria, né, que o Gronk já... Eu mesma achava que ele era um aposentado, digamos assim, e no fim tá fazendo muita falta, apesar de o Brady conseguir fazer pontos, eu acho que ainda essa bola de segurança faz falta. Então é isso, eu acho que a gente tá com uma temporada mais equilibrada esse ano do que as outras. Existe sim esses times que estão na frente, que já estão, digamos, prontos para os playoffs, mas se vai parar no confronto divisional, no wildcard, ainda não dá para ter certeza absoluta. Não é um time que eu apostaria um dinheiro alto. Eu apostaria dinheiro no Bills, mas talvez não muitos dólares, assim. Falando em aposta aí, Wesley, né? Claro que a Mayra falou em aposta, tem que te chamar. Em quem você apostaria, então, para derrubar esses Bills aí na NFC? Falando só da NFC por enquanto, né? Não falando do Super Bowl e da NFC como um todo. Cara, eu acho que tá aberto ainda, né? É muito cedo para falar, né? A gente aprendeu que na NFL aí a gente precisa ver mais jogos, né? Mas eu acho que os Browns ainda estão no páreo, sabe? Eu gosto muito desse time, eu acho que ainda tem armas para ir para frente. Então, assim, como nós estamos aqui no começo ainda da temporada, eu acho que os Browns ainda vão melhorar. Se do jeito que está hoje não chega, tá? Mas acho que eles têm capacidade de melhorar, sim. Nick Chubb vem ali pontuando, vem sendo decisivo, e eu acho que é isso que o Browns precisa para ser competitivo aí na UFC. Ô, Matheus, antes de eu falar o que eu acho que é o antídoto contra esses Bills, e eu vou falar de cadeira, porque eu assisti o jogo dos Steelers e eu acho que tem alguma ideia, que você acha, né? Qual que seria a fórmula para parar esse time? É uma fórmula que os Steelers têm como modus operandi, né? Pressão nas pontas, né? Você não pode deixar vazar as pontas para o Allen fazer as suas corridas. Tem que colocar um cara olhando firme ali, o Stefon Diggs, forçar o jogo corrido, né? Então a gente não tem nenhuma confiança no Zach Moss, muito menos no Singletary, na minha opinião, né? Então acho que são alguns dos quesitos que fazem os Bills serem uma equipe muito derrotável. O que está mudando isso nas últimas partidas é Emmanuel Sanders. A gente imaginava que era o caso do Cole Beasley evoluir mais nessa temporada, mas o Emmanuel Sanders está jogando uma bola federal, né? Então você não vai ter nunca dois cornerbacks tão bons para marcar dois wide receivers ótimos, que é o caso do Diggs, né, que hoje é indiscutivelmente o wide receiver 1 dos Bills, mas você tem o Sanders jogando um bolão, e mais, a gente tem o Dawson Knox também jogando uma bola muito bacana ali no meio do campo, fazendo recepções bem interessantes em terceiras descidas. Então, resumindo tudo que a gente falou agora, tem que forçar os Bills a colocar a bola no chão, mas não pode ser o Josh Allen fazendo essas corridas. A gente tem que forçar os dois running backs a atuarem, porque senão esse time ele é muito difícil de se bater. E também, né, uma coisa que eles corrigiram no ano passado, o jogo contra o ground game, né, o jogo contra a corrida dos Bills melhorou muito, e muito por conta do calouro Gregory Rousseau, que inclusive foi o calouro defensivo dessa semana. Eu acho a mesma coisa. Eu acho que os Steelers conseguiram vencer aquele jogo primeiro porque foi uma atuação excepcional dos 4 jogadores ali, o Hyde Smith, o Melvin Ingram, o TJ Watt e o Cameron Hayward, né? Os 4 jogaram muita bola e os 4 conseguiram pressionar o Josh Allen sem que o Steelers pudesse mandar blitz toda hora. Se você mandar blitz toda hora para cima do Josh Allen, que nem os Chiefs fizeram, ele vai te queimar. Não adianta. O Josh Allen está numa fase que assim, uma precisão incrível, uma força incrível. A gente já sabia do tamanho, né, da força do Josh Allen, mas agora ele conseguiu reunir as duas coisas para colocar em sintonia. E esses Bills estão muito perigosos mesmo. E além de tudo, né, eu até escrevi um texto no site umas semanas atrás. Contra os Dolphins, os Bills ganharam o jogo na defesa, basicamente, né? Eles não precisavam jogar um ataque, não precisaram jogar o Josh Allen, não precisou jogar um alto nível para conseguirem a vitória e ganhar de 35-0 dos Dolphins, né? Então esses Bills aí têm várias armas aí para conseguirem chegar finalmente, né, de novo ao Super Bowl. E no momento também eu acho que é só uma equipe com um pass rush muito forte que conseguiria parar os Bills. E acho que até realmente quem tem o pass rush mais forte dentre todos esses que a gente falou até agora, né? Chargers, Browns, Ravens, é o Browns, né? Eu acho que o Browns tem um cara ali que pode fazer
totalmente diferença, que tá jogando muita bola, que é o Myles Garrett. Apesar de estar um pouquinho, aparentemente ele está machucado, não está 100%, mas ele ainda consegue liderar a NFL em sacks, então eu acho que é esse cara que pode fazer esse pass rush crescer para cima desse time dos Bills, sem falar que os Browns têm 2 jogadores ali, né, o monstro de 2 cabeças, o Nick Chubb e o Kareem Hunt, que levam a defesa no peito e podem, no mínimo, cansar essa defesa aí dos Bills em um eventual jogo. Fala, Matheus. E só para te complementar, Thiago, para encerrar esse assunto também, o ataque dos Bills vai pontuar, né? É muito difícil você parar o ataque dos Bills. E quase na metade dos jogos, de 2 em 5 partidas, o Bills não permitiu um ponto, um field goal dos oponentes, né? Então acho que isso é algo muito muito bacana se levar em consideração, né? Você está na NFL, são os melhores atletas do mundo e você não deixa nem que seja o pior time da liga pontuar, cara, isso é muito difícil. E o Bills fez isso em 2 partidas, inclusive uma delas fora de casa contra o Dolphins, que foi o que o Thiago falou, e outra contra o time de Washington, né, que melhorou muito o ataque nesse ano, né, com o Antonio Gibson aumentando muito a produção, tem o Terry McLaurin que está comendo a bola nesse início de ano, então é um feito muito difícil. Tendo isso em consideração, eu, se fosse torcedor dos Bills, não escolheria pegar os Steelers nos playoffs se os Steelers classificarem, até porque até lá os Steelers estarão de volta com o Stephon Tuitt e aí o negócio vai ficar pesado. Dito isso, vamos partir para o próximo tópico. Mayara, o quanto a gente está vendo aí o Patrick Mahomes cair um pouquinho de rendimento, e aí depois eu vou querer a opinião do Wesley também, mas o quanto ele está pressionado pelas fraquíssimas atuações da defesa. O Wesley escreveu sobre isso no nosso site, e é legal que a matéria foi publicada de manhã e de noite, a defesa teve uma atuação ridícula contra os Bills. Então, o quanto que ele está se sentindo pressionado em fazer mais do que ele já faz, né? A pergunta é essa porque, cara, eu estava vendo o score chart do jogo, né, do Bills e Chiefs, os Bills pontuaram praticamente todas as posses, 38 pontos, pontuaram pelo menos ali um field goal e conseguiram fazer pontos em praticamente todas as posses que tiveram na partida. É o que eu falei, né, Thiago? Acho que isso a gente acaba voltando no assunto. Com certeza ele está pressionado, porque o Mahomes ao menos é o que a gente escuta, né? O que a gente lê muito, é o novo GOAT, porque o Mahomes, porque é isso, porque é aquilo, que é o maior contrato. Então é óbvio que a pessoa se sente sim pressionada, né? E como a gente sempre veio falando, isso já desde que os Chiefs foram campeões. A defesa é ruim, é fraca. Não era talvez tão ruim assim, e óbvio, o Mahomes pontuava, assim, a gente assistia partidas dos Chiefs que era 50 pontos, assim, poxa, então realmente é difícil realmente ganhar nesse ataque desse jeito. Só que como a gente sempre diz aqui, ok, o primeiro ano é diferente, no segundo as defesas começam a aprender a jogar, e o Chiefs não evolui, ele não muda muito, assim, o seu jogo, então isso faz muita falta. Isso é mais ou menos o mesmo problema do Green Bay, na minha opinião, assim, sabe? Depende de Aaron Rodgers, obviamente, o Rodgers já está em queda na carreira, não é o mesmo nível, só que é a mesma coisa. O Packers com o Rodgers é um e sem a outra. A gente viu isso claramente na primeira rodada. Então, eu acho que o Mahomes é a mesma coisa. Ele tem um ataque muito bom, sim, ainda para passar, como o Hill, o Kelce, né? Mas são os mesmos jogadores que eles sempre jogavam há 2 anos atrás. Então, isso faz com que as outras defesas vão aprendendo a jogar contra eles. E, obviamente, o Mahomes agora vai ter que fazer o quê? Jogar de costas para conseguir o que ele é humano também. Querendo ou não, chega uma hora que ele não tem muito o que fazer, porque ele tem que seguir o playbook e também, poxa, o cara joga de lado, o cara joga como se fosse boliche, joga por cima, o que mais ele vai fazer? Então, ele se sente pressionado e eu acho que isso faz mal para os Chiefs também, porque eu acho que a imprensa que cobre a NFL, eu acho ela um pouco cruel, sinceramente, assim, acho que eles cobram coisas que são além dos esforços, às vezes, de alguns jogadores. Eu acho que talvez isso seja um pouco injusto colocar nas costas do Mahomes. Ele caiu de produção, sim, mas ele é humano, né? Eu acho que nem Tom Brady teve os seus 12 anos, né? 12, 13 anos de carreira. 20 anos, né? 13 acho que foi só anel, né? Não, brincadeira. Os seus 20 anos, ninguém consegue jogar 20 anos da mesma maneira, é impossível isso. Então, eu acho que sim, que caiu, mas eu acho que a culpa maior é os Chiefs continuarem nessa crença de que só o Mahomes resolve.
Eu acho que torcedor pode acreditar nisso. Agora, a coordenação, os GM, os técnicos, isso é inadmissível na minha visão. Ô Wesley, acabaram os coelhos da cartola do Patrick Mahomes? Do Mahomes, não. Se perguntar para ele, ele sempre vai ter um coelho na cartola, ele vai fazer o que for, ele pontua, assim, vai fazer 50 pontos no jogo se precisar, se depender dele e do ataque, ele faz. O problema é que entregam 60 pontos, né? Sempre entregam mais. Me parece que todo mundo aprendeu a jogar contra o Chiefs, essa que é a verdade, né? É um pass rush fraquíssimo, né? Então, assim, basicamente tira o Mahomes de campo, deixa a defesa. A defesa é fraca. Não pontua, corre, mas corre tudo que você puder. Gasta relógio, fica fora. E aí, o que acontece? Como a defesa é muito ruim, eu até coloquei a estatística lá, né? O Chiefs, eles cedem, na média, 3,65, alguma coisa assim, por drive. Ou seja, no mínimo, você vai fazer um field goal. Então, corre até o último e chuta um field goal. Tá ótimo, é o suficiente para ganhar do Chiefs. E aí o Mahomes ele vai pontuar também. Do outro lado, pode esperar, ele vai. Só que o problema aí é que o Mahomes faz ponto muito fácil, muito rápido. Então ele tira o ataque de campo e a defesa novamente. Então, me parece que todo mundo aprendeu a jogar, tá manjado. E aí não tem, na verdade, aí coelho na cartola do coordenador defensivo. Não tem o que fazer. Não tem dinheiro também, né? Gastaram tudo com ataque. O que faz agora? Não sei, ainda é um time muito forte, ainda é um candidato a Super Bowl, mas assim, com essa defesa, não ganha, não passa ali do primeiro jogo dos playoffs ali. Thiago, só complementando também, além da defesa ser ruim, eles estão sem jogo corrido, né? Convenhamos que não tem, né? Já não tinha, agora o Edward Helaire se machucou, eu acho que já tá fora dessa partida, não sei se ele tá na injury reserve ou não, mas essa partida já tá fora. Então, e agora? Faz o quê? Então, tem mais isso, né? Mais esse problema que eles vão ter que resolver também. Eu prefiro que não resolvam, mas na teoria eles têm que resolver. Agora vamos pegar um Washington que vive um problema ao contrário, né? Tinha uma defesa boa e a defesa do Washington tá levando vários pontos. Vamos ver como é que esse Chiefs vai responder. É necessário ganhar, porque daqui a pouco, com 4 derrotas em 6 jogos, vai ficar muito para trás, né? Então, se o Chiefs não conseguirem ganhar do Washington, o jogo é em Washington, vai ficar. E o Taylor Heinicke não é um quarterback ruim, né? Ele está conseguindo conectar as bolas, principalmente na secundária, e principalmente para Terry McLaurin, que eu acho que o matchup acaba casando. Não sei, esse jogo é uma potencial zebra aí, não sei não, hein? Quer A falar, mesma ué? coisa, eu acho que a gente tem que enaltecer esse esporte, né? Porque na temporadas passadas o Chiefs era candidato, ninguém questionava. Agora muda-se pouca coisa e já não é mais. Aí surgem novos times, novos formatos de ataque, como por exemplo, o Chargers. Chargers ninguém considerava o Chargers até 2 anos atrás, não era impossível considerar ele. E agora vem aí como contender. Então, eu acho que esse esporte é muito divertido por causa disso, sabe? Então, assim, você nunca pode esperar previsibilidade na NFL. E você sabe o que é E mais sabe, engraçado? eu acho que eu ia comentar a mesma coisa. Tá, você sabe o que é mais engraçado, Wes? Todo mundo aplaudiu os reforços dos Chiefs na off-season. Todo mundo falou assim: os Chiefs têm um problema claro na linha ofensiva. Ok, vamos trazer jogadores de linha ofensiva. Os Chiefs gastaram praticamente todo o cap com jogador de linha ofensiva. E esqueceram da defesa. Basicamente isso, né? Não tem ninguém diferente. O Tyrann Mathieu continua sendo um ótimo jogador. Aliás, entra no último ano de contrato e pode sair do time, né? Um dos únicos valores que são realmente bons na defesa dos Chiefs. E aí faz o quê? Né? Vai ter que reconstruir basicamente a defesa. Não sei se era isso que você ia falar, Matheus, mas pode complementar. Não, na verdade não. Eu ia continuar o gancho ali do exemplo dos Chargers, do Wes. Não mudou absolutamente quase nada no time do Chargers do ano passado para esse. Mudou o Rashawn Slater, que está comendo a bola, o calouro que está comendo a bola, e o técnico, né? Então, se a gente pensa que, cara, os Chargers já podiam ser um problema há muito tempo atrás, e mudou um esqueminha ou outro agora com o Brandon Stanley, e o cara tá jogando muito, parece que ele e o Chargers tá jogando muito, parece que ele e o Herbert, cara, estão junto há 50 anos já, né? Então isso que é super legal nesse esporte também. E na minha opinião, é o Coach of the Year por enquanto, porque o cara é um cara corajosíssimo, né? Ele não tem medo de ir para a quarta descida.
ele conseguiu vencer o jogo contra os Browns na coragem, na ousadia, né? Virou o jogo, então, para mim, o Brandon Staley é uma das gratas surpresas desse ano, né? Um cara muito bom mesmo. Os próprios Chiefs também. Tá levando, assim, as partidas, porque realmente ele está sendo premiado pela ousadia. Bom, vamos falar de um assunto não muito agradável, né? Nesse final de semana a gente teve as matérias do New York Times sobre o John Gruden, né? Algumas falas homofóbicas, racistas, misóginas, né? Então, o John Gruden sofreu pressão durante o final de semana, foi obrigado a pedir desculpas, né? E na segunda-feira ele pediu demissão do cargo de técnico dos Raiders. Saíram mais e-mails, uma troca de e-mails com, veja só, né? O ex-proprietário o antigo Washington Redskins, que saiu por conta de vários problemas. Então, o John Gruden estava conversando com esse cara, trocando mensagens, fotos, né, de cheerleaders seminuas. Foi uma baixaria completa de John Gruden, né? E, enfim, né? Agora, provavelmente, né, ele vai sofrer uma ação aí da liga, né? Vai ser investigado. E não sei se ele volta, né, para a NFL, pelo menos aí nos próximos 2 anos. Matheus, você quer falar um pouquinho sobre esse assunto? Eu sei que você também estava bastante ligado com o tema, né? E também é bastante ligado às coisas dos Raiders, então se você quiser falar um pouquinho do Joe Gruden, fica à vontade. Cara, são atitudes que a gente não pode mais tolerar como sociedade, não é nem como liga, nem como NFL, como sociedade no mundo inteiro, né? Então, o que aconteceu com o Gruden foi o mínimo, saiu do anel da fama ali dos Buccaneers também, quando conquistou o Super Bowl dos Buccaneers, atitude corretíssima dos Bucs. Eu acho que, cara, a gente tá acabando de falar assim, a gente faz isso por paixão, porque o esporte é muito bonito, cara, e a gente não pode relacionar a cara desse sujeito com o esporte, com a liga que é tão fenomenal, que é tão legal. Então, tomara que não volte mesmo para a NFL, né? O Gruden era um técnico fantástico, eu admirava o Gruden antes de saber tudo isso, porque ele pegou um time bem ok do Buccaneers, levou para ser campeão nos anos 2000, ali onde a gente tinha várias potências, que não o Buccaneers na NFL, o primeiro título da franquia, é um cara super admirado, um cara que revolucionou o ataque West Coast, que a gente chama, né, com passes para preparar para a corrida e tudo mais. E, cara, a gente não pode mais tolerar uma ação como essa, né? Então, super certo por parte dos Buccaneers. Não sei se os Raiders iriam admitir se ele não pedisse para sair, então isso me deixa com um pouquinho de pé atrás também. Mas, igual a Mayara comentou, né? Se talvez o Gruden pedir para sair, talvez seja uma manobra para daqui 3, 5 anos, uma franquia desesperada que precisa de um treinador, lembra do Gruden e fala, ele tá sem time lá, beleza, vai pedir pouco dinheiro, enfim. Né? Então, tomara que isso não aconteça, tomara que esse cara não volte para a liga. Acho que a liga não precisa disso, o esporte não precisa disso. O esporte é um imenso transformador social e acho que esse tipo de sujeito não pode estar em qualquer lugar, não pode ter nenhum tipo de evidência. Então, igual você falou, Thiago, o cara estava trocando e-mail para um cara que é investigado pelo FBI, né? Então, já a gente já vê com quem esse cara tá se relacionando. Então, fiquei muito decepcionado, né? Porque como eu falei, eu admirava o Gruden, gostava dele, mas eu fiquei desapontado, mas não surpreso, né? Então, a gente já sabia de algumas outras histórias do Gruden que, enfim. Mas, para terminar, assim, né? Desse jeito, uma história que ele tinha na NFL, ele realmente jogou tudo no lixo. Né? Então, é triste para o esporte e muito mais triste para todas as vítimas que sofreram na mão dele ao longo de anos na NFL. E, inclusive, o Raiders, que tem o primeiro jogador assumidamente gay em atividade, né? Que é o caso do Carl Nassib. Imagine o clima se ele ficasse lá, né? Então, bem feito para o seu Gruden e tomara que o Raiders não perca o que eles construíram esse ano aí. O que eu acho difícil, né? Porque é uma crise institucional, né, na verdade. Então, vamos ver como é que os Raiders vão reagir. Quem assume o time é o Rick Bisaccia, né, que é o assistente técnico, era assistente técnico do Gruden, coordenador do Special Teams. E os Raiders têm um confronto com os Broncos, né, no final de semana, fora de casa.
né? Já no final de semana já tiveram algumas manifestações contra o Gruden no estádio, no Allegiant Giant, né? Na partida que os Raiders perderam para os Bears, assim como teve algumas manifestações também em Jacksonville contra o Urban Meyer, né? Então, dois fatos aí bastante relevantes aí, né? Saltando um pouquinho da NFL e falando da sociedade como um todo. Vamos falar um pouco. Fala, Wes, quer complementar? Eu só queria também enfatizar aqui a importância da posição da liga, da NFL, né, comparado, fazendo um paralelo aqui ao futebol brasileiro, né, que a gente vê que times, por exemplo, o Santos chegou a contratar o Robinho, né, sabendo de tudo o que aconteceu. Então, e não houve nenhum posicionamento da liga, assim, se não fosse a pressão popular, o Robinho estaria jogando hoje no Santos. Então, eu acho que é importante, né, ter uma liga, ter um posicionamento muito claro como sociedade. Que o Matheus comentou, né, o esporte ele é fundamental para a sociedade e os americanos levam isso muito mais a sério ainda que os brasileiros, né? Então, não podia passar assim despercebido algo como isso. E eu acho que a punição ainda foi pouca ainda. Acho que ainda vai rolar mais coisa ainda. E tem que rolar mais coisa. As ligas americanas estão batendo o pé forte em algumas questões. A NBA está forte na questão da vacinação, né? Tem alguns jogadores aí que, como o Kyrie Irving, né? Que é um dos principais jogadores aí da liga que, enfim, pode até perder o ano por conta de não se vacinar. Mas, enfim, né, esse é outro tema. Vamos falar um pouquinho dos contenders, né? Dos contenders e de quem são as lideranças para as premiações do ano, né? Eu queria começar então com esse segundo tópico. A gente falou um pouquinho nos nossos grupos, né? Quem que seria o candidato hoje a MVP, calor ofensivo do ano, calor defensivo do ano, o jogador ofensivo e jogador defensivo. Vamos só com esses 5, porque não vai dar tempo de falar um monte. Então, MVP, o que vocês acham, né? Alguém vota diferente de Josh Allen para MVP nesse momento? Olha, Maiara, Kyler Murray. Eu voto no Kyler Murray, né? Meu Lógico. segundo time. Inclusive, leia a minha matéria que eu fiz sobre ele, sobre esse assunto, na semana passada, mas está lá ainda, está lá disponível. Eu acho que também vou reforçar aqui que o Cardinals, como eu falei no começo, e eles estão correspondendo. Eu acho que é um time que está com uma sinergia muito boa, tanto de defesa quanto de ataque. Eu acho até que a defesa um pouco melhor, inclusive, que o Bills, só que o ataque do Bills é um pouquinho melhor do que o Cardinals, por isso que eu acho que ainda eles conseguem ganhar mais, né? Ganhar melhor, assim, digamos. Se bem que o Cardinals só esse último jogo, né? Que acho que foi um pouquinho mais complexo. Então, eu acho que grande parte disso é a liderança e as boas atuações de Kyler Murray, né? Desengata a língua aqui. Então, tanto porque ele tem feito com o jogo corrido, tem jogado super bem com o Hopkins, né? Enfim, acho que são jogadas importantes que têm aparecido principalmente na endzone. Então, eu acho que, sim, Josh Allen é um excelente candidato, porém, eu acho que o Kyler Murray é um pouquinho mais consistente ainda. Então, até agora, eu voto nele. Eu vou direto reto Tom Brady. Olha, tá bom. Jogador ofensivo do ano, gente. Quem que vocês acham? Alguém diferente de Derrick Henry? Eu vou votar diferente de Derrick Henry. Eu vou votar em Davante Adams, que eu acho que está fazendo uma temporada absurda com o Green Bay Packers, né? Eu acho que o Henry é candidato, mas assim, eu coloco o Davante Adams aí muito próximo do Derrick Henry nesse começo aí de temporada. As 4 últimas semanas do Davante Adams foram muito boas e ele fez um jogo de 200 jardas recebidas contra os Bengals. Então, eu acho que é um fortíssimo candidato também. Eu vou fazer uma prediction aqui, na verdade. Eu acho que o Eckler, cara, tá jogando muito bem, e não pelos números, mas por ser um jogador decisivo. Aquele cara que você confia e que vai ganhar jogos. Então, eu acho que ele se torna um bom candidato aí. Eu colocaria ele nessa lista. O Eckler tá muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Jogador defensivo do ano. Trevon Diggs? Acho que esse é barbada, né? Nesse momento, eu acho que 6 interceptações em 5 semanas, você não tem como tirar esse cara do topo, né, desse prêmio. Então, Trevon Diggs, eu acho que ele é um dos principais jogadores aí, um dos principais responsáveis por esse salto aí da defesa dos Cowboys. Calor ofensivo do ano, gente. Aqui começa a ficar mais legal a nossa discussão.
Eu posso dar uma previsão que, cara, eu acredito que nunca vai acontecer, porque é muito difícil de mensurar o parâmetro da posição. Eu hoje daria pro Rashawn Slater. O Rashawn Slater tá jogando muita bola. E o jeito que ele jogou contra o Browns, com o Myles Garrett na frente dele, foi, cara, excepcional. Eu nunca esperava isso de um calouro, vindo de uma escola, de um projeto que não é tão grande, né? Então, o Rashawn Slater foi muito bem contra o Myles Garrett, lembrando que ele já deu 2 bailes no Chase Young, né? Então, uma vez já na própria liga e no college. Então, cara, esse cara tem muitíssimo talento, mas eu acho muito difícil um jogador de linha ofensiva ganhar um calor defensivo do ano. Então, vai mais como uma menção honrosa aí pro nosso queridíssimo Rashawn Slater. Eu vou votar no Ja'Marr Chase. Acho que o Ja'Marr Chase tá jogando muito, a conexão com o Joe Burrow tá muito azeitada. Eu acho que o cara é um dos principais candidatos aí a ser o calor ofensivo do ano. Mas Najee Harris vai entrar forte no páreo. Eu ia falar. Sentiu na pele, né? Ele ainda não é um dos favoritos por ele estar talvez evoluindo ainda, mas como a temporada ainda é longa e, né, o que eu vou dizer, né? Contra o Broncos, ele simplesmente acabou com o jogo, então eu acho que o Najee pode, ainda não, se fosse acabar, se eu tivesse que votar, eu teria no Chase, mas como a temporada é longa, eu acho que o Najee ainda vai disputar cabeça a cabeça aí, o Chase. Não ser um quarterback, né, um prediction, né, nessa safra, né, mas eu fico aí com o meu voto lá do começo do ano. Ja'Marr Chase hoje é o melhor que tem dessa safra. E calor defensivo, gente? Alguém... bom, eu acho que o Micah Parsons está fazendo uma ótima temporada. Eu acho que os 2 pilares da defesa dos Cowboys, inclusive, são Micah Parsons e Trevon Diggs, né? Os dois principais aí. Os caras que levaram a defesa aí dos Cowboys para outro nível. Então, eu não sei se vocês concordam ou se vocês querem colocar mais algum tempero nessa discussão, mas eu acho que o Micah Parsons lidera aí essa questão de calor defensivo do ano. Eu inclusive, concordo. Eu concordo com o Micah Parsons. Não votaria nele, eu votaria... Na verdade, antes de falar meu voto, fico muito triste, porque acho que o J.C. Horn estava fazendo uma temporada fenomenal e acabou se lesionando. Mas o meu voto seria para um cornerback também, né? Um cornerback que foi muito contestado quando escolhido. Não é o Surtain, mas eu ficaria com o Eric Stokes, do Green Bay Packers. Vem jogando muito bem e resolveu alguns dos problemas da secundária dos Packers. Agora, o outro problema resolve fácil também, só tira o Eric King ali que resolve. Mas o Stokes tá jogando muita bola. Faltou algum prêmio, gente? Falta 5 minutos para o nosso... Eu não queria falar de todos os prêmios, né? Mas só para dar um gostinho aí pro pessoal. Vocês querem destacar mais algum ponto nessa temporada até aqui? Ou podemos pular aí para as nossas previsões do final de semana? Acho que podemos pular aí. Você já deu o spoiler aí acho que quase todo mundo votaria no Stanley como Coach of the Year, mas acho que se fosse para falar de algum outro, acho que seria esse. Então, falando dos prêmios, né? Vamos falar só das pataquadas dos kickers, né? Dessa semana, que foram 13 chutes, né? Foi a pior marca na NFL de uma semana. Então, 13... só uma menção honrosa aí para os nossos kickers que... Foram Kicker 13... do ano não vai ter. Não. Foram 13 field goals e mais 13 extra points, né? O que teve de erro de extra point, se eu não me engano, foi isso, né? Eles erraram muito, tem muito extra point errado, mas muito. O jogo dos Patriots e Texans teve os 3 primeiros os caras erraram o extra point. Então, né? Algo assim, bem surreal. Previsões da rodada, gente, final de semana. Wesley, eu vou começar com você, porque você está de folga essa semana, tá? Então, você é o cara que mais vai ser não vai ser envolvido com a paixão, então fala aí para mim quem que vai se destacar e quem que vai, né, ter um desempenho ruim essa semana. Cara, é difícil pensar. Eu acho que o Mahomes vai superar. Ele não gosta de ficar... Time inteiro, vale tudo.
Não, mas acho que o Mahomes, acho que ele vai passar por cima, ele vai pontuar pra caramba, eu acho que ele vai ser um dos destaques aí, sem dúvida, desse jogo. E, cara, e como a referência negativa aqui, cara, é a defesa do Colts, cara. Eu acho que eles vão levar do Texas, hein? Eu acho que esse é um joguinho aqui ruim de assistir, e eu acho que o Texas é candidato ainda a levar esse jogo por causa da defesa do Colts. Que jogou bem, mas eu acho que vai entregar. Não, e tá sem quarterback os Colts para jogar contra os Texans, porque todo mundo saiu machucado contra os Raiders. Matheus? Cara, por incrível que pareça, de defesa do Colts também. Eu acho que, inclusive, o Houston tem muita chance de ganhar essa partida. Mas, para mudar um pouquinho, eu acredito que eu vou de Aaron Rodgers dessa vez. Eu acho que ele tem uma partida dificílima nesse final de semana contra os Bears, no Soldier Field, território hostil, vem oscilando essa temporada, então acho que como destaque negativo eu vou de Aaron Rodgers, e destaque positivo, a gente já falou dele nesse podcast, e eu vou ficar com o Taylor Heinicke. Acho que a defesa dos Chiefs está permitindo muitas conversões, não tem saído do campo, e é um território fértil aí pro Heinicke, que também gosta de correr um pouquinho com a bola para fazer uma boa partida. Partida difícil pros Chiefs, eu acredito que vai ser um placar alto, e quem sabe o Washington pode ganhar essa partida. Então, acho que por isso que eu fico com o Heinicke. Mayara? Olha, tá difícil, hein? Essa semana, quem será que... Quem vai bem? 1 minuto e meio para você falar. Hã? Tem 1 minuto e meio para fechar o nosso podcast. Tá bom, vou falar rapidão. Então, quem vai bem, eu já falei uma vez, eu vou falar de novo, é o Dak Prescott. A gente não falou dele aqui nesse podcast hoje, mas eu acho que o Dallas está indo muito bem também. É um time para ficar de olho, então eu acho que ele, representando o ataque todo, vai bem. E quem vai mal, eu vou colocar... Eu acho que o Mac Jones vai mal também, já no mesmo jogo. Vamos colocar tudo num balaio só. Acho que ele vai ser engolido mais uma vez pela defesa, dessa vez do Dallas. Faltou meu voto? Quem vai mal, né? Eu acho que eu vou dar 2 votos, tá? Os Bengals, como um todo, vão perder para os Lions nesse final de semana. E o Derek Carr, eu acho que não vai bem, não. Eu acho que o Derek Carr não vai ter muita coisa envolvida. E quem vai bem? Kirk Cousins. De novo. É meu segundo voto em Kirk Cousins. Vamos acreditar mais uma vez. Os Vikings vão vencer os Panthers. Valeu, galera. Final de semana que vem a gente volta com mais um videocast. Um abraço a todos e até mais.